De segunda parte de Vichy Soase. Nesta segunda parte recebem António Tanger Correia, vice-presidente do Chega. Ficou a segunda parte de Vichy Soase. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos aqui o vice-presidente do Chega, António Tanger Correia, que tem uma longa carreira diplomática, como cônsul e embaixador de Portugal em vários países. Enfim, em tempos também já foi muitas coisas, até já foi candidato a um órgão dirigente do Sporting. Ouvimos agora a saída do Ugarte, então deve estar feliz, mas não é isso que o traz aqui. Vamos falar de política. A um ano das eleições europeias, o Chega ainda não tem um candidato. Enfim, há vários partidos que ainda não escolheram cabeça de lista, mas o seu nome tem sido apontado como um dos mais bem colocados para essa corrida. Está disponível? Estou, obviamente. Se não estivesse disponível, não estaria no Chega. Porque quando uma pessoa entra numa instituição, é como o exemplo que deu do Sporting. Uma pessoa pode ser treinador de bancada, pode estar em casa a ver os jogos, diz muitas opiniões, mas não se atravessar. Eu sabia que não ia ganhar, mas pelo menos fiz o esforço de colaborar com o clube. No Chega é um pouco a mesma situação, ou seja, se o Chega precisar, estou disponível. E vê-se como tendo o perfil certo para esse cargo. É um cargo, enfim, sendo eleito será eurodeputado, a campanha tem uma certa exigência de campanha eleitoral. Está disponível para isso, sendo que tem esse perfil? Isso, com certeza, já fiz várias, não é? Eu fui diretor de promoção de campanha da Aliança Democrática, por exemplo. Fui diretor do CDS da Imagem e Comunicação. Portanto, é claro que era mais novo. Isso faz alguma diferença. Mas também estava menos maduro do que estou agora. Portanto, uma coisa que talvez compensa a outra. Agora, se eu tenho um perfil, tenho, com certeza. Quer dizer, fiz coisas muito mais difíceis durante a minha carreira do que ser deputado europeu. Nomeadamente, estive envolvido em negociações bastante difíceis e bastante sensíveis. Mas creio que, se for esse o caso, isso será o partido a decidir, pois com certeza que estarei completamente à disposição para aquilo que for necessário. Mas já mostrou a André Ventura que está disponível e que quer esse cargo, essa tentativa de vir a ser eurodeputado? Eu não disse que quero. Mas eu disse que estou disponível. Já agora, gostava de ser o cabeça de lista do Chega? Não sei, quer dizer, quando eu passei para a reforma, saí do Mexés Gosta, já disse agora, o que eu vou fazer é estar com a minha família, com os meus netos, vou fazer vela, vou estar com os meus amigos que não vejo há muitos anos. E depois, pronto, fui meter no Chega com todas as consequências que daí advêm. Eu não preciso dizer ao André que estou disponível, obviamente que ele sabe, sendo vice-presidente. Já conversou com ele sobre isso, não? Como? Já conversou com ele sobre essa hipótese? Não, nós este tipo, o André é uma pessoa que trabalha por etapas. Portanto, neste momento, a grande preocupação dele e do partido são as eleições da Madeira. A partir dessas eleições que serão em setembro, foram marcadas agora pelo Presidente da República, veremos então o caso das europeias. Temos tempo, eu acho que temos todas as condições para ter um bom resultado, quem quer que sejam os cabeças de lista ou os deputados. Tem na cabeça aquilo que seria um bom número para o Chega, eleger 2 eurodeputados, 3 eurodeputados? Eu não sei bem o que é que dá em termos de método, ou em termos de... Uma vantagem que o Chega terá nestas eleições europeias, seguramente, é que cada voto conta. O que não aconteceu nas legislativas, o que não acontece nas autárquicas. Aqui, neste caso, conta cada voto em Portugal inteiro. O André Ventura estabeleceu como fasquia 15%. Nestas eleições, não sei quantos eurodeputados dará 2, 3, Sim, quer dizer, eu acho que nós não devemos ir por aí, nós devemos ir pela positiva, ou seja, qualquer campanha não deve ter um objetivo, digamos, numérico. Cada campanha deve tentar passar a mensagem que nós queremos transmitir. Fundamentalmente é isso, e nessa altura nós, evidentemente, passaremos as mensagens que acharmos mais adequadas. E olha que a Europa tem tido uma política de abertura à imigração, desde o tempo de Angela Merkel. Vamos ver como é que o Chega se posiciona aí, depois lá no grupo do ID, mas já falaremos de imigração mais à frente. Deixe-me ler aqui uma citação. Mas isto é uma guerra. Há 8 anos que o conflito existe, tendo sido mortas 14 mil pessoas, e havia guerra. Conflito armado é a definição da situação, não é guerra. Vou dar-lhe 2 hipóteses. Esta frase foi escrita por si, no Facebook, ou faz parte de um comunicado do PCP sobre a guerra na Ucrânia? Não, o problema não é esse. Aquilo foi numa altura em que ainda se falava de negociações. Eu sou diplomata, não sou político.
eu sou, como Chega a favor da Ucrânia e do povo ucraniano, sem dúvida nenhuma. Eu acho que são evitáveis os conflitos e quando eles acontecem, a primeira coisa que se deve ter em mente é sentar-se à mesa das negociações. Isso neste momento não acontece, parece que estamos bastante longe disso. Eu, como volto a dizer, como diplomata, é a coisa que mais impressão me faz, é continuar toda a gente de costas voltadas, morrer gente todos os dias. Isso para mim é uma situação triste e até impensável a certos aspectos. E a culpa é mais de Zelensky do que Vladimir Putin, é mais da Ucrânia do que da Rússia. Sabe que eu não atribuo culpas assim a metro. Acho que é muito difícil, as situações nunca são preto e branco. As situações são Mas não há um agressor e um agredido? Não, isso há, com certeza. Isso é evidente que foi a Rússia que agrediu a Ucrânia. Mas a Ucrânia tem culpa nessa agressão? Não, a Ucrânia por si não tem culpa nenhuma. A Ucrânia como tal não tem culpa nenhuma. Nem o povo ucraniano, coitado, quer dizer, são recipientes, obviamente, de uma agressão. Eu não ponho as coisas um bocado em termos de agressor agredido, sim, existe. Eu ponho mais a situação em termos de um conflito que a certa altura foi evitável, deixou de ser evitável e uma paz que nunca mais chega e aí há que ver e escamotear um bocado determinados aspectos para se resolver esse conflito o mais depressa possível para parar com esta perca de vidas humanas, que eu acho que é o mais importante de tudo. Deixe-me aqui ir para outra frente de combate, este político e no país. Luís Montenegro disse que quer garantir que não vai haver um governo nem políticas, nem políticos, nem racistas, nem xenófobos, nem populistas. Considera que esta mensagem era para o Chega? Não, nós não somos xenófobos, não sei o que é ser populista, com toda a franqueza. Se ser populista é denunciar a corrupção, é dizer que as coisas estão mal quando elas estão mal, e o povo português sabe bem disso, então talvez sejamos populistas, ou então quem é mais populista? São aqueles que dizem que as coisas estão bem quando elas estão mal, como é o caso do governo, por exemplo. Se existe alguém neste país, neste momento, que tem uma postura populista, é o Partido Socialista e o governo. Não somos nós. Nós somos um partido que, acima de tudo, isso é uma coisa que era bom que as pessoas tivessem noção, nós somos um partido que defende o indivíduo. Somos pela individualidade, o ser individual. Ou seja, nós não somos um partido coletivista, como são todos os partidos de raiz marxista, que são a maioria em Portugal. Nós, pelo contrário, somos um partido em que o indivíduo tem a primazia, relativamente à sociedade, deve contribuir para a sociedade e a sociedade deve, obviamente... Mas repare, nós já percebemos que o Chega está disponível para se entender com o PSD, mas Luís Montenegro foi almoçar com Rui Rocha e deixou André Ventura de fora. Não é mais uma prova de que o PSD está mesmo a traçar uma linha vermelha e a não deixar passar o Chega? Não, eu acho que não. Eu colaborei na Constituição da Aliança Democrática nos idos anos da política portuguesa. Eu estava no CDS nessa altura, o grande arquiteto da Aliança Democrática nessa altura foi Adelino Amaro da Costa, e foi ele que delineou o processo de negociações. O processo de negociações, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi fácil, porque nessa altura havia uma clivagem muito grande entre o CDS e o PPD. E chegou-se à conclusão, e depois de tudo, da conclusão feita das eleições ganhas, correu tudo muito bem. Ou seja, nós na altura, o CDS, que eram os fascistas de serviço, e o PPD, que dizia no Povo Livre, o PPD é um partido socialista, acabámos por nos entender às mil maravilhas, tirando aqueles trágicos acontecimentos que todos conhecemos. As coisas estavam a correr muito bem, mas mesmo muito bem, quer a nível da cúpula, quer a nível mais baixo. Portanto, o que é que eu acho? Acho que quando o interesse nacional é mais importante que o interesse partidário, pois eu acho que Montenegro não terá outro Acha que vai ser inevitável, então? Não, quer dizer, inevitável se queremos realmente que Portugal ande para a frente, quer dizer, se não queremos continuar a andar na política. Deixe-me só pedir-lhe aqui clareza numa questão que não está esclarecida ainda, no caso de o Chega ter a hipótese de viabilizar um governo do PS ou até do PSD ou até do PSD com a Iniciativa Liberal que não inclua o Chega, vai fazer isso ou vai preferir e dar hipótese a que o PS constitua o governo? Está-me a dizer, por exemplo, um acordo de incidência parlamentar, é isso que eu estou... Na votação do programa de governo, quando se... Não, um acordo de incidência parlamentar, sim, no fundo. Sim, um entendimento parlamentar. Neste momento, o Chega não aceita uma solução dessas.
Uma solução como? Dessas, de entendimento sem o Chega. participação ativa do governo. E, portanto, aí, nesse caso, o PS conseguiria formar governo nessa situação. Com quem? Podemos chegar a essa situação na aritmética parlamentar, não é? Podemos, mas está a se o falar do Chega PS. Se o Chega a desempatar e não conseguir e não aceitar um governo, um acordo parlamentar que inclua PSD e L, mas não inclua o Chega, a alternativa pode ser a esquerda. Foi, aliás, aquilo que já aconteceu. Já, efetivamente. Eu acho que neste momento ainda é cedo para estarmos a falar sobre isso. Não do conceito, mas da realidade prática. Acho que está tudo ainda nos achismos e nos ses, e penso que é um bocado prematuro estarmos aqui a fazer contas, lá está, estas aritméticas. Aqui é um problema de, se o Chega entender que o interesse nacional e o interesse dos portugueses requer a sua participação neste modelo ou naquele modelo, pois o Chega com certeza que seguirá este ou aquele modelo. Se nós acharmos, pelo contrário, que a participação do Chega, não assegurando determinadas condições, não assegurará o interesse nacional e o interesse dos portugueses, nessa altura, obviamente, o Chega tomará a sua posição. Recusa a ideia de que as pessoas do Chega são racistas ou xenófobas, mas sente-se, por exemplo, confortável quando Diogo Pacheco Amorim diz que a nossa cor de origem é branca e a nossa raça é caucasiana? Isso disse ele, não fui eu. Portanto, não diria da mesma maneira. Não, sabe que eu fui educado desde muito pequeno. O meu pai foi professor da Sorbonne, eu vivi no estrangeiro, vivi no estrangeiro a minha vida inteira. E obviamente que uma pessoa que vive no estrangeiro a vida inteira tem uma percepção das coisas diferente daquela de uma pessoa que nunca saiu de um determinado sítio. E eu convivi com colegas, com amigos, com seres humanos das mais diversas origens. E obviamente que devo dizer-lhe que nunca fiz qualquer distinção nesse sentido. Aliás, em casa fui sempre educado a não o fazer e que isso era profundamente errado. E continua a não fazer. Mas reconhece que é uma afirmação racista? No O seu quê? ver, esta afirmação que o Miguel acabou de ler é racista? Eu não sei qual foi o enquadramento dessa afirmação. Mas há outras. Por exemplo, Bruno Nunes disse aqui na Vichy Soase, não é igual um imigrante vir do Brasil ou do Paquistão. Há a questão da etnia cigana, muitas vezes. André Ventura disse, por exemplo, temos um problema com a comunidade cigana em Portugal. Considera que isto são afirmações racistas, xenófobas? Eu penso é que se nós retirarmos a carga originária, seja de ciganos, seja do que seja, paquistaneses, não sei o quê, e nos centrarmos nas consequências de determinadas culturas, essas afirmações deixam de ser xenófobas ou racistas e passam a ser constatações, eventualmente, constatações de facto. Ou seja, não quer dizer que sejam os ciganos são maus. Eu até gosto muito do Quaresma, por exemplo, e de outros. Não quer dizer que os que venham de toda a parte, sempre tenho amigos paquistaneses, tenho amigos indianos, tenho amigos do Sri Lanka. Ao longo da minha vida fui fazendo amigos do mundo inteiro. Portanto, quando um grupo do Chega, um militante ou um dirigente chama Monye ao primeiro-ministro, esteve em Goa, sabe bem a carga da palavra, é racismo ou não? Por acaso em Goa não se usa. Certo, mas Isso é racismo vem ou não? de Moçambique. Esqueça essa parte. Vem de Moçambique. Quando um militante ou dirigente do Chega, num grupo ou de Facebook ou no WhatsApp, chama Monye ao primeiro-ministro, é racismo ou não? Se é racismo ou não, sei lá. Devo-lhe dizer, não sei quem foi, nem sei... Não, estou a expor ninguém diretamente. Estou-lhe a perguntar esta situação porque já vi em alguns grupos afetos este tipo de expressões a referirem-se ao primeiro-ministro e estou-lhe a perguntar a sua opinião se isso considera racismo. Acho errado. E acho que esses grupos, uma vez... Mas é errado por ser racista ou não? Porque é que evita a palavra racismo numa questão que, na verdade, quando explicou a origem da sua educação, está a dizer que é racismo, não é? Lá está, não sei se é racismo, com toda a franqueza. Eu, por exemplo, grande parte dos meus colegas mulheres ou estrangeiros são originários de Goa. Eu fui consul em Goa. Mas isso o que é que traz para esta questão? Não, te traz para esta questão que realmente isso a mim não me toca nem pelo contrário, quer dizer, eu nunca o faria. Não se sente envergonhado quando vê colegas de partido a usarem essas expressões? Eu acho é que os colegas de partido têm que ser um bocadinho mais bem destriados. Okay. Mas o próprio Pacheco Amorim também. Eventualmente. Esteve no CDS durante vários anos, este tipo de linguagem seria aceitável no partido, por exemplo?
Se seria aceitável? Não, quer dizer, aliás, o que eu acho é que as situações são completamente diferentes. E nós hoje em dia temos muito mais falta de cultura social e política, não obstante haver um desenvolvimento claro na educação, mas do ponto de vista social e do ponto de vista da postura das pessoas, nós efetivamente hoje em dia temos talvez uma menor qualidade do que havia nessa época. Mas reconhece que dentro do Chega há pessoas que são racistas, que são xenófobas, que viram isso no partido em algum momento e que se filiaram ou que são militantes do Chega por essa razão, ainda que diga que os dirigentes não o são? Se há, acredito que sim. Como há noutros partidos também. Também ouço de pessoas da Iniciativa Liberal, até do PSD, com expressões que eu também nunca usaria, não em público, mas em privado. Eu acho que está no âmago dessas pessoas exatamente o mesmo anátema. Agora também vou-lhe dizer uma coisa. Dá 2 anos para cá, o partido mudou muito. O partido melhorou muito os seus quadros, ou aliás trouxe quadros novos. O partido melhorou muito em termos de qualidade de pensamento. O partido melhorou muito em termos do seu posicionamento. E se reparar, por exemplo, o Congresso em Coimbra e este último Congresso que tivemos agora em Santarém, não sei se esteve lá, se não tem, a moldura humana é completamente diferente. Portanto, nós estamos a evoluir agora. Nós somos um partido com 3 anos e tal. É evidente que ao princípio, e a maior parte dessas pessoas já saíram. Aliás, muito foi aproveitado por muita gente dizer que nós estávamos a fazer purgas no partido e aquilo e aquilo outro, até apareceu o Partido Comunista da União Soviética. Mas o que é facto é que essas pessoas saíram pelo seu próprio pé porque se sentiram mal e perceberam que o partido que eles pensavam que ia ser, não era. Houve uns problemas com juventude neonazis, o André Ventura falou nisso e diz que expulsou-os na altura. Deixe-me só agora, porque é vice-presidente do seu maior partido e, portanto, é uma figura que as pessoas têm direito a conhecer, e apesar de ter uma vida diplomática com conquistas que já falou e com grandes processos de negociação, muitas vezes no mundo diplomático referem-no como uma pessoa que recebeu 2 barcos. Eu também tenho a oportunidade aqui de falar sobre isso, o da comunidade luso-canadiana, que quando que lhe ofereceu, são presentes caros, Ninguém me ofereceu barco nenhum. Que era um veleiro, não. E que hoje teria aceitado esse mas não foi presente. Vi que disse que foi um empréstimo, que só fez o usufruto do barco. Não. Isso foi óbvio, tanto que o barco foi oferecido depois. Mas mais importante que isso, a maior parte do dinheiro daquele barco era meu. O barco que eu tinha, pessoalmente. Eu não precisava de ninguém para ter um barco. Nem preciso. Tenho um barco que não foi oferecido por ninguém. Considerei foi que a participação, e foi muito, muito importante essa participação da comunidade de Toronto, a nível da afirmação, quer localmente, quer a nível das comunidades portuguesas, que era muito importante. E o principal patrono desse projeto, e que muito fez por ele, era o então Presidente da República, o Dr. Mário Soares. E que estava perfeitamente ao corrente de tudo o que se passava e, inclusivamente, convidou os promotores do Seio de Portugal, como era na altura conhecido esse projeto, para irem a Belém, esteve com eles e sempre apoiou o projeto, era um dos meus maiores apoiantes, sempre foi. Portanto, não é assim uma coisa simples, olha, deram-lhe um barco e não sei. Não é, deram-lhe um barco, a mim não deu barco nenhum, aliás, não foi o barco que foi aos Jogos Olímpicos. Foi uma forma de dar visibilidade à comunidade portuguesa de Toronto. Portanto, não foi propriamente uma... Nem teríamos tempo para ir aí. Já agora pergunto-lhe se a suspensão que foi alvo depois já os factos em Vilnius, enfim, a compra de tapetes, enfim, não foi para si, e gastos com jardins, etc. Não vamos estar aqui também com grande confusão. Gastos com jardins é mentira. Mas se essa suspensão lhe fez moça a nível pessoal, não é? Não, fez com certeza, mas eu ganhei no tribunal, como sabe. Eu pus o Ministério dos Gostas em tribunal, anularam a suspensão. Então deixa-me só fazer a pergunta de outra forma. Se temo que estes casos, quando for candidato, venham de novo à tona e que possam prejudicar se for candidato às europeias? Sim, com certeza. É sempre maçador ouvir dizer isto. Agora, é preciso que as pessoas compreendam a situação em que isso aconteceu. Ou seja, é mentira a forma como está posta. Portanto, não foram tapetes em Vilnius, foram 3 ou 4 quadros. E o que é facto é que o Tribunal deu-me razão. E foi comprado com o dinheiro do retorno do IVA, que não é uma receita do Estado, que muita gente, enfim, chama-lhe seu, não foi o meu caso.
Muito bem, António Tanger Correia, temos que avançar, vamos aqui para a fase do carne ao peixe. Nós temos aqui esta parte em que tem que escolher uma, duas opções, vamos ver se não fica com fome. Vamos a isso. António Tanger Correia, quem é que ofereceria um veleiro? Nuno Afonso ou António Costa? António Costa. Quem é que preferia ter como colega no Parlamento Europeu? João Coutinho Figueiredo ou Rui Moreira? Rui Moreira. Imaginando que António Costa vai novamente jantar à sua casa, quem convidava para se juntar, Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes? Paulo Portas. E para terminar, tendo a possibilidade de regressar a Goa, onde foi cônsul, e só pode ir acompanhado por uma destas pessoas, prefere levar Carlos Moedas ou Luís Montenegro? Luís Montenegro. Ora bem, chegamos aqui ao fim desta fase do carne ao peixe, chegamos à fase da sobremesa. Trouxe-nos uma música de Jacques Brel, queria que explicasse, já agora pode dizer o nome da música e o porquê de ter feito esta escolha, para fecharmos aqui o Eu não me programa. quito pá, eu sou francófono, fui educado em França, na primeira parte da minha vida, cresci com música francesa, estou a envelhecer com música francesa. Esta música é especial, porquê? Porque eu fiz a regata Cape Town, Rio de Janeiro, que era a maior regata nessa altura, com 20 anos. Tinha uma namorada, que é agora a minha mulher, e que usava esta música para eu não me ir embora. Então vem, digamos, tem uma grande ligação sentimental. Por outro lado, esta mensagem do Brel, da Fênix renascida das cinzas, é uma coisa que me diz muito, porque eu fui uma pessoa que ao longo da vida são as pessoas a empurrarem-me para baixo e eu a tentar resistir a isso e levantar-me outra vez. Portanto, é toda uma dinâmica que me diz muito. António Tanger Correia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma das coisas é que foi velejador nos Jogos Olímpicos em Barcelona 92, creio que ficou em 21º lugar e em 6º lugar ficou Filipe VI, rei de Espanha. É uma curiosidade que fica. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Vichy Soase regressa, como sempre, na próxima semana. Obrigado. Pour couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras